Olá, desejo que todos estejam bem. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito de ser mãe. Eu li hoje mesmo um poema a respeito de ser mãe, que mais ou menos dizia o seguinte: ele é de um autor desconhecido. Ele dizia que uma certa mãe vivia sempre doente, sempre muito estressada, muito irritadiça, tratava com certa rispidez os da casa dela e em um certo momento, em um banho, ela teve um despertar. E nesse despertar, após o banho, ela começou a agir de uma forma diferente. Então o marido veio até ela e disse: "Ah, esposa, eu sei que eu estou desempregado há 3 meses, que eu não estou conseguindo emprego, mas eu preciso me distrair um pouco, então eu vou tomar uma cerveja com os meus amigos." E ela virou-se para ele e disse: "Ah, muito bem, faz bem, vai e divirta-se." O marido achou estranho. O filho veio, o filho mais velho, e lhe disse: "Mãe, eu estou indo muito mal na faculdade. Acredito que eu vou reprovar na matéria." E a mãe voltou-se para ele e disse: "Olha, meu filho, trate de estudar mais, de achar ferramentas para você passar na matérias e caso não passe, eu não pagarei a sua nova matrícula. Você vai ter que se virar." O filho achou estranho. A filha veio até a mãe e disse: "Mãe, bati o carro. E agora?" A mãe virou-se para ela e disse: "Pois então, coloque o carro para a oficina para arrumar, e enquanto ele fica arrumando, você dá um jeito de pagar o conserto. Se vira, faz alguma coisa e paga o conserto depois para retirar o carro." Todos acharam muito estranho essa reação da mãe, porque normalmente ela ficaria estressada, tentaria resolver tudo, daria um jeito de resolver tudo. Mas ela colocou o seguinte para eles: "Cada um agora é responsável por si. Eu carreguei a família até agora, então agora vocês vão cada um carregar o seu fardo. Isso não me pertence. Não fui eu que fiz, então não é justo que eu fique com as consequências dos atos de vocês, com que eu fique responsável por essas consequências." E eu achei tão interessante esse poema, claro que eu fiz uma sintetização aqui muito rápida para vocês do poema, mas é exatamente o tema que eu vou levar para uma das minhas palestras agora essa semana, para algumas mulheres, e veio muito a calhar. O tema é exatamente esse: das responsabilidades e do ser mãe, ser mulher, ser uma pessoa. Nós, como mães, eu digo porque eu também sou mãe, a gente muitas vezes carrega fardos que não são nossos, porque na nossa cabeça o filho é nosso, a responsabilidade é nossa, nós temos o dever de cuidar dele até ele ser adulto, mas depois que ele vira adulto, a gente ainda tem isso como dever. Os filhos dessa senhora que eu falei do poema já eram adultos, mas mesmo assim ela se sentia responsável por eles. E aqui eu quero colocar, e vou falar mais sobre isso na minha palestra, mas eu quero colocar para vocês que não é isso que precisa acontecer. A mãe, ela é mãe, ela tem o amor incondicional pelo seu filho, ela tem o apreço, o carinho, a questão do acolhimento, tudo isso é ser mãe.
mas a responsabilidade dos atos dos seus filhos não é dela. Ela foi até onde ela pôde ir, ela deu tudo o que ela pôde dar dentro do seu mundo, dentro das possibilidades que ela tinha no momento. Ela se doou para aquele ser, ela criou, educou conforme ela podia, dentro das possibilidades dela. Então, aquele ser já está formado, já tem seu próprio caráter e sabe das suas atitudes. Então, o que essa mãe do poema fez é um exemplo para nós. Vamos deixar o que os filhos fazem com responsabilidade deles. Muitas vezes a gente acaba pecando porque na criação a gente vai dominando tudo. Esses dias até fiz um vídeo sobre isso, né? Dando um exemplo da mãe dominante. Mas a gente faz nesse intuito de proteção, de eu não quero que meu filho sofra, mas ele precisa passar por todas as etapas, ele precisa saber negociar, ele precisa saber sofrer, ele precisa saber falar, argumentar, brincar, ele precisa de todas as etapas. E às vezes as mães super protegem demais e esse filho acaba que não sabe fazer essas etapas e quando ele é adulto ele se perde. Então, aí a mãe tem que sempre estar protegendo, sempre estar orientando, sempre estar ali do lado, porque o filho acaba não sabendo o que fazer e recorre à mãe toda vez. Aí existem N outros, né, problemas que a gente poderia citar aqui, mas o foco hoje do que eu queria falar para vocês, mães principalmente, é que os filhos estão criados, então o problema é deles, a vida é deles, eles vão tocar sozinho agora. Você precisa se lembrar, enquanto criadora, enquanto mãe, que você é uma mulher, que você também precisa de cuidados, que você também precisa ser ouvida, que você é um ser humano. Antes de ser mãe, você era uma mulher. Você era individual, independente e tudo mais. Você virou mãe, então você tem que saber separar a mãe da pessoa que não é mãe, por exemplo. Eu sei que é difícil um pouco a gente colocar isso na nossa cabeça, porque a gente acha que depois que vira mãe é só mãe. Não existe. Eu, por exemplo, vou me dar o exemplo: Grazi, mulher, Grazi, mãe, Grazi, psicanalista. Eu consigo separar hoje as minhas personalidades. Então, a minha dica é: separem as de vocês. A mãe da mulher, da esposa, que já é diferente. Então, vocês têm que ter momentos em que vocês se voltem para si e diga: peraí, eu também sou um ser humano. Eu não sou só mãe em tempo integral. Eu tenho meu trabalho, meu lazer, meu marido, eu tenho as minhas coisas, então eu sou mãe, sim, obviamente vou desempenhar muito bem esse meu papel. Mas o que não é meu, não é meu. O que não é meu cargo, não é meu cargo. Um exemplo dos filhos, agora que eu falei do poema, bater o carro não é problema meu. Você bateu o carro, você é adulta, porque você dirige, já tem carteira, já tem responsabilidade. Então, se vira, não é problema da mãe resolver aquilo para o filho. O filho, mesma coisa, a mãe não tem como ir lá estudar por ele para poder passar na matéria. Entende? Então, é bastante importante esse processo da criação para que eles desempenhem esse papel de conseguirem fazer as coisas por si só. Eles precisam ter pequenas responsabilidades conforme a idade é aumentando isso. Ter essa consciência de que eles também vão ser responsáveis por eles e você ser responsável por você. E mãe, uma das suas responsabilidades é se cuidar. Você precisa estar bem para atender o seu filho numa necessidade que realmente, assim, numa ocasião em que realmente haja a necessidade da sua ajuda.
Então, para isso, mãe, você precisa estar bem consigo mesma, como pessoa, como ser humano, para você ser uma boa mãe. Então, olhe para você, convido todas a se olharem para dentro, olharem o que estão de repente passando do teu limite de carga, o que é tua carga, o que não é. Coloque em você só o que é a sua carga, da sua responsabilidade, e deixe a carga dos outros com os outros. Então, encerrando o assunto por aqui, eu desejo que todos, eu digo todos, todas, porque tem pai que é mãe, tem mãe que é mãe biológica, tem mãe de pet, tem mãe de criação, tem mãe que é madrinha, que é tia, que é vó, tem mãe amiga, né, que socorre às vezes no processo da criação, que auxilia. Tem vários tipos de mães. Então, a minha homenagem vai para todos os tipos de mães, todos. Pai que é mãe que é mãe de algum jeito, todos merecem o nosso carinho. Não deveria ser só no domingo, né? Nós deveríamos ter uma consciência um pouco maior, porque eu acho que mãe é uma criatura assim que passa por muita coisa, por muitas transformações, por muitos desafios, por muitas coisas, mas que bom que pelo menos um dia no ano a gente para pensar no que esse ser tão especial traz pra gente na nossa vida. Então honre a sua mãe, honre a sua ancestralidade, porque elas foram muito importantes também para vocês até agora, e a gente também vai ser muito importante para os nossos filhos no futuro. Então, um grande beijo, um feliz Dia das Mães a todos e a todas que sentem no coração que são mães de alguma criaturinha aqui nesse planeta Terra. Um beijo grande e até o próximo vídeo.